Nós estamos nessa série Sentimentos, arrumando a bagunça, né? Para a glória de Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 11, ou então acompanhe na tela, mas você pode abrir, deixar sua Bíblia aberta nesse texto, Juízes, capítulo 11. Desde quando eu me converti e rapidamente cheguei nesse texto, me impressionou demais a história desse homem chamado Jefté. Eu fiquei muito impressionado com a história dele. Desde que eu era novo convertido, me impactou muito a história dele, e eu creio que tem grandes lições para as nossas vidas. Jefté é um homem que tem seus sentimentos muito bagunçados. Ele tem muitas lições para dar para mim e para você. Diz assim, Juízes capítulo 11, versículo 1: Era então Jefté, o gileadita, homem valente e forte, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté, fugindo da presença dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se juntaram com ele, e com ele saíam. O texto começa nesse período histórico tão difícil que são Juízes. Juízes é um tempo muito bagunçado. Não há coordenação política, econômica, não há senso de nação. O povo está fragmentado. Moisés tinha tirado o povo de Israel do Egito e Josué feito-os entrar na terra. Só que depois que Josué morre, e toda aquela geração de líderes junto com ele, aqueles que lutaram junto com Josué, entrou um período onde cada um fazia o que desejava, e de fato não havia uma liderança nacional. Então o povo se misturou, a nação de Israel se misturou com aquelas nações e passou a adorar os deuses daquelas nações. E aí então Deus os disciplinava por causa disso, e os seus inimigos então os dominavam. Essa era a disciplina, às vezes seca, mas a maior parte das vezes os inimigos dominavam sobre eles. E aí então a situação se tornava tão insustentável, e eles ficavam tão fracos e empobrecidos que clamavam a Deus. E Deus então levantava um juiz, que aí nós vimos na semana passada, Gideão, ou Jefté, ou Sansão, enfim, Baraque. Vários juízes eram levantados de tempos em tempos e guerreavam. Eles eram na realidade comandantes de exército, eles guerreavam e venciam a batalha pela graça de Deus, pelo poder de Deus, libertavam Israel. Israel servia o Senhor enquanto aquele juiz estava vivo. Quando aquele juiz morria, eles retornavam, porque perdia-se a liderança, eles retornavam a adorar aqueles outros deuses, e aí se atolavam naquela imoralidade, naquela idolatria. Novamente Deus os castigava, levantando os seus inimigos. Eles clamavam, seu Deus levantava o juiz, e eles serviam o Senhor até quando esse juiz morreu. E isso dura 450 anos, é o período do livro dos Juízes. E Jefté está nesse período, já passam-se 300 anos. Quando Jefté está ali, já tem aproximadamente 300 anos que o período dos juízes vem se desenvolvendo, se desenrolando, e a nação de Israel está muito enfraquecida. E o texto que nós lemos começa mostrando esse homem e os seus talentos. É um homem muito talentoso, porque a mesma expressão usada para Jefté é a mesma expressão usada, por exemplo, para Gideão, que vimos na semana passada. Homem forte e valente. Aqui o texto nos mostra que Jefté era assim, era um homem valente. Essa palavra hebraica significa corajoso, poderoso, alguém que luta e prevalece. Então havia muita determinação, esforço, empenho, entrega por parte de Gideão. Mas ele também era forte, ele era habilidoso, ele era eficiente, ele era organizado, articulado em palavras e ações. Ele organizou a nação de Israel, um povo
povo completamente fragmentado. Ele tem a articulação de organizar esse povo e levá-los para a batalha e também conquistar a nação dos Moabitas. Mas o texto imediatamente nos arremete a uma situação terrível da família e da vida de Jefté. E é isso que às vezes me impactava quando eu era novo convertido. Eu li esse texto, porque o texto diz que Jefté era um homem valente e forte, mas era filho de uma prostituta. Então, ele vem de um contexto muito traumático, ele vem de uma família tóxica, ele é resultado de relacionamentos doentios, pecaminosos. E o que nós vemos em Jefté é que a família dele está marcada pela imoralidade sexual. Seu pai se inicia nessa prática de imoralidade. Ele está casado e abertamente tem uma prostituta. Ele provavelmente tomou essa mulher do prostíbulo, parece que ele se afeiçoa dela, tira ela dessa situação, porque ele tem certeza que Jefté é filho dele. Então ele parece que retira essa mulher dessa situação de prostituição e sustenta ela à parte, ou até mesmo traz para dentro da sua própria casa. E aí então ela engravida e tem um filho Jefté, mas depois nós não sabemos mais sobre essa mulher. Parece que ela vai embora, ou enfim, alguma coisa acontece, mas nós não vemos aí mais a mãe de Jefté nessa história. E o que temos, e o exemplo que Jefté tem, é de uma aberta vida imoral por parte do seu pai e também por parte da sua mãe, que desde sempre a prostituição, ser prostituta é algo vergonhoso desde sempre, né? E geralmente esses relacionamentos são pobres, extremamente cheios de indiferença, mas também vazios de pertencimento. Não existe relacionamento sólido, as pessoas não se pertencem. Esses relacionamentos estão repletos de humilhação, abusos, violência, e estão marcados por vícios, porque sempre onde você encontrar uma pessoa imoral, você sempre vai encontrar vícios aí. E onde você encontra uma pessoa com vícios, você sempre encontrará a imoralidade. A imoralidade, os vícios, a imoralidade, a violência, tudo isso anda em conjunto, sempre de mãos dadas. Você não vai ver uma pessoa que seja violenta e que não seja imoral. Sempre será imoral. Você nunca vai ver uma pessoa imoral que não seja violenta. Sempre essas coisas andam juntos, são irmãos gêmeos. E esses relacionamentos tóxicos naturalmente tendem a terminar, geralmente de forma traumática. São relacionamentos muitas vezes tensos, mas que se quebram, e outros relacionamentos vão se nutrindo, e eles vão sendo piores do que os anteriores, porque toda aquela bagagem de traumas, toda aquela bagagem de relacionamentos anteriores é levado para o próximo relacionamento, e então para o próximo e para o outro. E quanto mais os relacionamentos avançam, se tornam múltiplos, piores eles serão. E quem disse isso? Não sou eu. São pesquisas que mostram isso, são estudos que mostram isso. Que quanto mais relacionamentos uma pessoa tem, piores serão esses relacionamentos futuros. Não são melhores, por isso que o índice de divórcio entre pessoas, né, no segundo, no terceiro, e daí por diante, o índice de divórcio é cada vez mais alto. São relacionamentos que tendem a ser cada vez piores, mais letais, mais tóxicos. Famílias mistas, normalmente, não sempre, mas normalmente, tem problemas de discriminação, rejeição e exclusão. A gente vê muito isso hoje em dia. Famílias mistas. E infelizmente nós temos casos nacionais emblemáticos de famílias mistas, onde a madrasta ou o padrasto vem e agride uma criança, enfim, porque não é filho, é um enteado, uma enteada, enfim. Então nós vemos que esses relacionamentos mistos, eles têm a tendência, não sempre, mas eles têm a tendência de
terminarem em discriminação, em rejeição, e às vezes, muita preferência, e às vezes em questões até mesmo de violência física ou abuso sexual. Infelizmente, eu vi um dado essa semana passada, eu fiquei impressionado com aquilo, mostrando sobre abuso sexual. Tenho até que olhar esse dado mais de perto, mas mostrou lá que os abusos sexuais, eu acredito que 70% deles, ou até mais, são cometidos dentro da própria casa. E os dados me fogem um pouco agora, porque eu não olhei com atenção, não revi a pesquisa, mas parece que lá estão os pais como os principais abusadores, e depois vem, eu sei que as mães estão na frente dos padrastos, que me assustou. Eu falei, meu Deus, como assim? As mães, que negócio é esse? A gente não pensa nisso, mas acontece, e essas famílias tóxicas, esses relacionamentos tóxicos tendem a se multiplicar numa sociedade que nós vivemos do prazer, onde as pessoas têm relacionamentos de chiclete, é aquilo que enquanto tem sabor, a gente está junto, se depois a gente joga fora, enquanto está doce, a gente está ali, mas depois a gente se desfaz daquilo, e esses relacionamentos tendem a ser piores cada vez mais. E o nível de rejeição na vida de Jefté aumenta, porque ele não apenas vive esse ambiente, mas os seus irmãos o expulsam da casa de seu pai. Esse ambiente que Jefté vive, geralmente os filhos são indesejados, eles são desrespeitados e desonrados. Abusos, utilização e desvalorização são extremamente comuns nesse tipo de ambiente. As pessoas não têm muito valor, há um relacionamento de utilidade. Eu me sirvo de você, eu me utilizo de você, dos seus serviços, dos seus talentos ou do seu dinheiro. Jefté está marcado, estigmatizado, porque ele é um pária. Isso é, ele não pertence à família, ele não pertence aos seus irmãos, não sentem isso. Não existe relacionamento, não há amor, pelo contrário, há indiferença. Essa indiferença se ressalta, as brigas, o distanciamento, são realidades no ambiente assim. Os meios irmãos de Jefté o expulsam com violência. A ideia do texto no hebraico dá justamente essa conotação de que há uma violência ali. Eles não simplesmente, olha Jefté, a porta está ali, você por favor pode ir embora. Não é assim que funciona. Eles botam ele para correr, tanto que o texto vai dizer que ele foge, ele corre da presença dos seus irmãos por causa de dinheiro. Os seus irmãos não querem dividir a herança com eles. É muito comum esse tipo de situação por causa de dinheiro, brigas entre famílias, né? Pessoas que matam os pais antes da hora e estão brigando por causa da herança que vão ter, às vezes uma casa, um apartamento, um bem, uma fazenda, um sítio, alguma coisa, e as pessoas estão lutando. Que família terrível é essa de Jefté, irmão? Que família horrível! Os líderes da cidade, que são juízes, aqueles anciãos não fazem nada diante dessa injustiça, simplesmente deixam ele fugir, ele vai embora, eles não intervêm nessa situação. E claro, alguém que vive uma situação dessa, alguém que está num ambiente desse, só pode estar coberto e cheio de ressentimentos, de mágoas. É alguém que se sente inferiorizado, injustiçado, oprimido, e tem que começar a vida do zero. E o que acontece é que Jefté vai reproduzir esses padrões disruptivos, esses padrões que se quebram, que se desfazem. Ele vai repetir exatamente aquilo que fizeram com ele, e é muito comum isso. Jefté não tem nada, ele não tem pai, ele não tem mãe, seu pai não o defende, seus irmãos simplesmente mandam ele embora, seu pai não entra no meio, ele não tem amigos, ele não tem família, ele não tem nada. O orgulho é a resposta da rejeição. Não me querem? Agora sou a pessoa mais importante. Como passaram por cima de mim,
agora eu vou passar por cima de todo mundo. E a violência é uma marca da vida de Jefté. Jefté se torna alguém extremamente violento. Extremamente violento. E é muito a cara, o padrão da rejeição, a violência, a agressividade, a revolta. E é isso o que gera no coração dele. E ele se torna violento em palavras, ele se torna violento em ações, ele se torna um líder de uma gangue. Homens vadios o seguem, entram e saem com ele. Ele vai nutrir relacionamentos tóxicos. Claro, uma pessoa assim vai amar e ser amado como? Muito difícil. Uma pessoa assim nutrir relacionamentos saudáveis. É muito difícil uma pessoa assim, sem a graça de Deus, conseguir amar e ser amado. Porque ele vai dar o quê? Ele não teve esse amor. O que ele teve foi rejeição. Como ele vai amar se ele não foi amado primeiro? Ele se torna líder de uma gangue e a maior propensão que ele tem é de viver na ilegalidade. Jefté é um exemplo claro de uma pessoa que se envolve com pessoas inúteis, vazias, que estão envolvidos e comprometidos com o crime. Os filhos são vítimas e depois se tornam atores dos seus próprios pecados. Jefté foi vítima por um tempo da família dele, da atitude do pai, da mãe, das decisões erradas que os seus pais tomaram. Ele foi vítima também dos seus irmãos que o expulsaram. Enfim, ele é vítima até um certo momento. Mas a resposta que Jefté vai dar em torno de tudo isso é uma resposta de pecado, é uma resposta completamente de distanciar-se de Deus, é uma resposta que vai estar direcionada ao erro, ao pecado, ao crime. E isso ele não é inocente. Ele não é inocente quando ele age em pecado, quando ele responde em pecado, quando pessoas, a mesma família dele tenha pecado contra ele. Nós não podemos trabalhar com a vitimização. A vitimização não funciona, não é boa, não é correta, não é justo, tampouco. A justiça no mundo inteiro não trabalha com a vitimização. Não, olha, você aqui roubou porque você veio de uma família assim, então é justificável que você tenha mentido, ou tenha roubado, ou tenha matado, ou tenha feito, então nós não vamos te dar nenhum tipo de punição, você não vai ser preso, porque você é vítima. Você é vítima do meio, da sociedade, da sua família, então vítima você é, então não existe nenhum tipo de punição. Imagina, uma coisa dessa é totalmente errado, mas existem muitas pessoas que pensam assim, que podem ser vitimizadas e que isso é válido. Esses elementos destrutivos tornam-se comuns, isso é naturais para pessoas que são criadas neles. Nós temos a tendência de tomar o ambiente que nós fomos criados, o ambiente que nós somos gerados, o ambiente onde nós crescemos, como um ambiente natural, comum, correto para as nossas vidas. Então nós conseguimos e passamos a reproduzir comportamentos, atitudes, palavras, situações, porque nós vivemos isso. Então nós achamos, não, isso é normal, isso é comum. Então eu passo a viver isso de maneira natural. Eu começo a reproduzir o mesmo ambiente, eu passo a ter os mesmos relacionamentos, eu passo a ter o mesmo comportamento, os mesmos valores que a minha família teve, porque são os valores que eu recebi. Então aquilo é comum para mim, aquilo se torna natural, e esse ambiente e comportamentos são reproduzidos por Jefté em sua vida. Os traumas se tornam padrões e se tornam instintos. Eu fiz e nem percebi. Eu falei e nem me dei conta. Eu estou reproduzindo aquilo de forma natural. Aquilo se torna um negócio comum para mim. É comum a mentira.
mentia. A minha família mentia tanto que a mentira é comum. A minha família nutria tanta soberba que isso para mim é natural. Havia tanta briga dentro da minha casa que isso se torna um padrão comum. Eu só consigo resolver conflitos brigando. Eu tenho que quebrar o pau. É normal isso aqui. Eu conheci um homem chamado Adel. Quando ele, lá na universidade, eles moraram perto da gente, e quando ele vinha, a pelo menos 100 metros a gente ouvia ele vindo. Todo mundo ouvia ele vindo. Maneira dele caminhar e não comer perto daquele homem era aflitivo. Ele faz, meu Deus do céu, a gente ficava, e ele aquilo para ele é normal. E ele veio de uma descendência árabe. Ele falou: olha, lá em casa era assim. Nós éramos não sei quantos irmãos, acho que para lá de 10, e ganhava quem gritava mais alto. Jesus Cristo, aquele homem, ele parecia um furacão quando vinha de lá. Tudo dele era aquela coisa extremamente abafada, exagerada. Eu falava: meu Deus do céu, que estranho esse negócio. Mas aquilo era para ele, era a coisa mais normal que tinha. As pessoas passam a ver isso como normal, instintivo. A pessoa faz aquilo e nem se dá conta de que aquilo é errado, que aquilo é pecaminoso. Ela vai embora com aquilo e aquilo se torna um padrão. E o poder na vida dessas pessoas geralmente se torna um meio de superar a rejeição. O poder se torna uma arma, um veículo, uma forma de superar a rejeição. Passam-se anos e pela vida violenta que Jefté vive, e como líder de gangue, à margem da lei, ele consegue dinheiro e influência, ele começa a ser temido pelas pessoas, ele começa a ser respeitado pelas pessoas. Por quê? Porque ele se torna um homem violento, então as pessoas passam a temê-lo. E por causa da guerra com os amonitas, o povo de Israel se vê em aperto e chama Jefté. E fala: Jefté, vem e seja o nosso capitão. Lidera o exército e vence os amonitas. Mas Jefté percebe esse jogo de interesse e joga na cara deles: vocês, quando eu estava aqui, meus irmãos me expulsaram, vocês não fizeram nada por mim. Vocês não me defenderam, vocês não se colocaram na frente, disseram ser injusto. Ele também é irmão de vocês. Vocês não me defenderam em nada, e agora que vocês estão em aperto, vocês me chamam para lutar por vocês. Então ele joga toda a mágoa dele, todo o ressentimento dele vai, e apesar de anos que se passaram, ele joga tudo aquilo para fora, mas ele acaba aceitando, porque ele quer essa aceitação, ele quer esse posto, ele quer a glória, ele quer fama, porque isso dá importância. Jefté vê que é por meio desses elementos de poder que ele ganha respeito, admiração. As pessoas, por bem ou por mal, passam a respeitá-lo e aceitá-lo e admirá-lo. Então ele aceita esse tipo de situação e enfrenta, e diz que vai enfrentar os amonitas. O poder assume várias formas, não apenas a violência física, mas também a questão do dinheiro, da beleza, da inteligência, do sucesso, da fama. Pessoas que acabam usando esses elementos em suas vidas. Aquele que estiver mais próximo, se o dinheiro estiver mais próximo, vai ser dinheiro. Se a beleza estiver mais próxima, será beleza. Enfim, a pessoa acaba tomando esses elementos em suas mãos como forma de poder, para ser de alguma maneira aceito, ou ter visibilidade, ou ter algum respeito, ou ter alguma importância para as pessoas. Eu não sei se você já viu isso em sua família acontecer. Eu já vi isso na minha família acontecendo. Pessoas que não tinham nenhuma importância. Não tinham nenhuma importância para aquela família, para aquela parte da família. Não tinha nenhuma importância para a parte daquela família. Até que ganhou dinheiro. A partir do momento que aquela pessoa ganhou dinheiro,
Foi horrível. Foi horrível. Bajulava. Até hoje. Admira, conversa, fala, abraça, beija, fazem almoços e jantares. Você vê, isso é falso. É falso. Porque quando não tinha nada, quando não tinha onde cair morto, não tinha dinheiro, era um paria, era um ninguém. Como o Jefté não é nosso irmão, até que ganhou dinheiro. E o triste é que essa pessoa lança mão disso. A pessoa lança mão disso e usa o elemento de poder para ser aceito. Usa esse elemento de poder, seja ele qual for, para ter aceitação. Isso é horrível, porque isso não te valoriza em nada. De fato, você está vivendo de migalhas, você está vivendo de hipocrisia. Se tirar o elemento de poder, continua sendo aquele pária de sempre. É lamentável isso, irmão. Mas eu sei que isso acontece em todas as famílias, não apenas na minha. Toda família tem isso. Toda família tem isso. Em alguma medida, em algum grau, toda família tem esse aspecto aqui que nós estamos vendo. O poder se torna uma forma de reconhecimento, aceitação, pelo menos aparente. O poder também pode ser uma forma de vingança sobre aqueles que rejeitaram. O poder pode ser uma forma de superioridade, de autoridade. Sou mais do que pensava que eu era. Ou, na ausência do poder, alguns se submetem a migalhas emocionais que lhe dão, passando a viver sob autocomiseração. Pena de mim mesmo, e eu quero que todos sintam pena de mim. Se eu não consigo algo de poder que me coloque numa posição, então eu fico sempre naquela de coitadinho, eu sempre me coloco abaixo, eu quero que todo mundo tenha pena de mim, eu acabo me colocando na posição de humilhação e vivendo das migalhas emocionais que vão caindo por aqui ou por ali, em busca de aceitação. E a rejeição tem algo pior ainda, que é a barreira para a graça de Deus. E é o que o texto nos mostra. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando ao vitorioso dos filhos de Amon, este será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vou queimar essa pessoa em culto ao Senhor, fazer um churrasco da pessoa. Assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro, com pandeiro e com danças, e ela era a filha única, não tinha nem outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, eu estou completamente prostrado, eu estou de joelhos. A palavra joelhos aparece prostrado 2 vezes, a palavra seguida. Estou de joelho, completamente vencido aqui. Tu passas a ser a casa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não o tornarei. E ela disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. O mais trágico da rejeição, dessa situação que Jefté está vivendo, é que a
é inaceitável para Jefté. Jefté não consegue entender a graça de Deus. Jefté não consegue aceitar a graça de Deus. Quando Jefté não abre o coração para a graça de Deus, ele não é transformado. Ele tem um conhecimento distorcido de Deus, da palavra de Deus e da vontade de Deus. Desenvolve uma espiritualidade doentia. Meu Deus, que ideia é essa de que eu vou oferecer um holocausto, eu vou matar a primeira pessoa da minha família que me vier ao encontro? Qual é a perspectiva, pelo amor de Deus, que esse homem tem de Deus? Que espiritualidade é essa? Ele usa essa espiritualidade como uma forma de orgulho, de manipulação, de poder. Ele quer manipular a Deus, ele quer conquistar a Deus. Então eu vou fazer uma barganha. Se o Senhor me der a vitória, então eu vou. Ele não entende a graça de Deus. Na sua mente, Deus se agrada e admite a violência, a barganha, o sacrifício humano. Enfim, Jefté pensa que Deus é igualzinho a ele, que Deus é exatamente como ele é. Ele se relaciona com Deus por méritos, isso é por votos e sacrifícios, e não por meio da cruz de Cristo. Seu valor não está em Cristo, mas naquilo que ele faz para Deus. Continua como é, em uma roupagem religiosa, com um conhecimento superficial e defeituoso de Deus. Deus está na boca dele. Ele faz voto a Deus, ele quer fazer culto para Deus. Mas que tipo de espiritualidade é essa? Veja que aquilo que ele passa, a vida dele, interfere diretamente no culto, no relacionamento com Deus. Ele destrói a família dele, assim como ele viu a família dele sendo destruída lá atrás. Ele reproduz exatamente o mesmo padrão de destruição que ele viveu. Seus irmãos abusaram da autoridade que tinham, e ele agora está abusando da autoridade que ele tem. Quem é que diz que Deus quer um negócio? Deus abomina, de fato a Bíblia diz que Deus abomina isso. Mas a visão que ele tem de Deus, ele não consegue entender a graça de Deus. Então ele continua desenvolvendo relacionamentos tóxicos e colocando o nome de Deus nisso. Veja que o nome de Deus está nesse negócio. E ele vai fazendo aquilo, ele está dizendo, não estou agradando a Deus. Eu estou destruindo a minha família, mas eu estou agradando a Deus. Eu estou indo contra a palavra de Deus, mas eu estou agradando a Deus. Meu irmão, que espiritualidade é essa? Eu fiquei boquiaberto. Fiquei boquiaberto com aqui. Uma cantora famosa aqui do Brasil disse assim, abre aspas, não se sinta culpado quando você prega o que você não vive, fecha aspas. Enquanto isso a Bíblia está dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem alguma coisa que está bem diferente, não é? Não se sinta culpado se você não vive o que prega. Essa espiritualidade doida, louca, não tem nada a ver com Deus, mas tem o nome de Deus lá. O nome de Deus está lá, mas é uma coisa meio maluca. Não tem nada a ver com a Bíblia, não tem coerência. Não tem aprovação de Deus, não tem a bênção de Deus. Deus não quer isso. Mas o que importa, onde está a transformação? Onde está a cura, a libertação e tudo isso? Jefté foi alvo do orgulho e da ganância, agora transmite o mesmo pecado à sua filha. Ele jamais deveria cumprir esse voto, pois isso é abominação diante de Deus. Você não conserta um pecado com um pecado maior. O que tinha que ter feito é dizer, Deus, eu cometi uma loucura na minha vida e prometi isso para o Senhor. O Senhor odeia isso e a tua palavra diz isso. Eu jamais posso fazer isso, Senhor. Jamais poderia fazer isso.
porque o texto sagrado, e alguns acham que ele não fez, que aquilo ele simplesmente enclausurou a filha dele, enfim, nada disso. O texto sagrado mostra que ele fez isso, porque as meninas virgens se reuniam todo ano naquela data para celebrar a vida da filha de Jefté em memória a ela, diz o texto sagrado. Ele queimou a filha dele para cultuar Deus. Aquilo que Baal mandava fazer, aquilo que os deuses pagãos mandavam fazer, foi o que ele fez. Infelizmente, irmãos, o que está em Jefté o impede de uma reflexão profunda é justamente o pragmatismo. Deus me deu vitória, então tudo que eu faço, Deus me abençoou, eu fiz, deu certo. O pragmatismo, não importa se eu fiz algo errado, o resultado deu certo. Os fins justificam os meios, né? O fim justifica o caminho que eu vou tomar. Não importa que caminho você vai tomar, o importante é você chegar lá. Não importa se você mente, se você trapaceia, o importante é chegar lá. Será? Mas é isso que a cultura diz para a gente o tempo inteiro. Isso é pragmatismo. E o pragmatismo nesse sentido é muito ruim. E é o que tem no coração de Jefté. Deus me deu vitória. Eu consegui o que eu queria, então Deus está comigo. Deus aceita o que eu faço porque Jefté não consegue enxergar que toda a vitória que ele teve foi a graça de Deus. Porque o capítulo 10, que é o contexto desse texto, o povo de Israel está gemendo diante de Deus e pedindo: Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, nos livra dos nossos inimigos. É o capítulo 10, versículo 15, diz assim: Deus responde ao povo de Israel: ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram: Senhor, temos pecado, fazemos tudo quanto te parece bem, porém livra-nos, ainda esta vez te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Olha o texto sagrado. Então já não pôde o Senhor reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Que Deus bom, que Deus amoroso, que Deus cheio de graça e misericórdia. Deus, ao ver o arrependimento, Deus, ao ver a mudança, Deus, ao ver que o povo de Israel jogou fora os deuses e se converteu e voltou para o Senhor, Deus já não pôde reter a sua compaixão, o seu amor. E então levanta Jefté. E aí vem a história de Jefté. Ele não entende que a graça de Deus está ali, que tudo que está acontecendo é a misericórdia de Deus. Ele acha que tem que comprar Deus, ele acha que precisa, ele acredita de fato que tem que comprar a Deus, porque a rejeição continua no seu coração, continua lá batendo, e ele está vivendo em base a isso, sua vida inteira. E a pergunta que nós temos que fazer nessa noite é essa: o quanto que na minha vida eu me identifico com Jefté? O quanto da história de Jefté é uma realidade para mim? O quanto da minha vida é igual ou parecido com Jefté? Qual parte da história dele parece com a minha? Sua alma foi nutrida com o amor dos seus pais e da sua família? Você também sofreu forte e contínua, repetitiva rejeição? Você se sente humilhado, ainda quando isso já tem muito tempo? O orgulho, o controle, a manipulação fazem parte do seu caráter? Você é violento com sentimentos, palavras e ações? Você é rancoroso e tem dificuldade para perdoar?
Seu relacionamento com Deus baseia-se na cruz de Cristo ou nos seus próprios méritos, no que você faz para Ele, no que você dá para Ele. Geralmente a gente vê isso quando a gente está em apuro. A gente está na dificuldade, a gente diz: Senhor, mas eu fiz tanta coisa por Ti e agora eu estou nisso. É assim que o Senhor me deixa, depois de tudo que eu fiz pelo Senhor. Você continua nutrindo sentimentos e relacionamentos tóxicos. E a cura está nesse mesmo texto que nós lemos. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Aqui está a cura, irmão. Aqui está a cura. Jefté, ele teve a oportunidade de ter sua vida mudada. A graça de Deus caiu sobre a vida de Jefté. O Espírito de Deus veio sobre Jefté. Não habitou nele, porque o Espírito Santo só poderia habitar numa pessoa, num pecador, se esse pecador fosse regenerado, se ele fosse limpo pelo sangue de Jesus. Apenas aí, não somente aí, coberto pelo sangue de Jesus, lavado os seus pecados, sua alma, sua vida, no precioso sangue de Jesus, é que o Espírito Santo de Deus poderia habitar em você. Mas o Espírito de Deus veio sobre Jefté. A graça de Deus se derrama sobre ele, ele concede força, poder para agir, assim como Deus concede força ao mar para que ele dê suas ondas, ou vento para que flua. Deus concede a Jefté graça para que ele possa agir. Então, independentemente de qualquer coisa que ele tenha falado, que ele tenha vivido, a graça de Deus estava sobre ele. Apesar da sua história, apesar do voto louco que ele faz, apesar de qualquer coisa, a graça de Deus se derrama sobre a vida desse homem, irmão. Que Deus bondoso e maravilhoso. Mas infelizmente Jefté não entende isso. E ele continua vivendo a mesma vida de sempre, mesmo que a graça de Deus tenha se derramado sobre ele. E a graça de Deus sobre a vida do cristão, na cruz do Calvário, dá um fruto maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo, como Jesus diz, lá em João 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Assim como eu fui um Consolador, assim como eu fui aquele que ergui, que acompanhei, que direcionei, que sustentei, que corrigi vocês, assim outro Consolador virá, o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade estará sempre, diz o texto, convosco. Daqui a 10.000 anos o Espírito de Deus habitará em nós, louvado seja Deus. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, Ele está no meio de vocês. Mas depois do sacrifício na cruz, Ele estará em vocês, dentro de vós. Vocês são templo do Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. A cura, meu irmão, de tudo isso, a cura de uma família traumática, a cura de relacionamentos tóxicos, a cura da rejeição, é a graça de Deus, é a presença do Espírito Santo em nós, é por meio da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, do perdão de todos os nossos pecados, é que nós podemos viver uma nova vida, por meio da presença, do poder, da ação, do agir do Espírito de Deus. E essa graça está sendo derramada sobre você, e tem sido derramada por todos os dias da sua vida. Mas você está como Jefté. Continua vivendo da rejeição, continua vivendo da mágoa, continua vivendo da manipulação. Sua alma é nova, seus sentimentos são novos, seu caráter, seu temperamento foram tocados pela graça de Deus, ou você continua reproduzindo
E é isso que nós temos que pensar nessa noite. Porque assim como sobre Jefté caiu a graça de Deus, sobre nós também caiu a graça de Deus. Só que Jefté não toma essa graça para si. E nós podemos, diz o apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito Santo. Nós podemos simplesmente continuar vivendo, patinando, reproduzindo as mesmas coisas da vida que deveria ter ficado para trás e tudo ser novo, mas às vezes nós continuamos com as mesmas velhas coisas em nós, nos relacionando com Deus por meio de barganha, de culpa, tentando obter favores de Deus, tentando comprar Deus de alguma maneira, tendo uma visão torcida, disforme, equivocada de Deus, nutrindo em nossos corações ainda sentimentos de rejeição, quando nós devemos beber do amor de Deus, quando nós devemos olhar para a cruz de Cristo e entender que Cristo foi rejeitado naquela cruz, como diz Isaías, o mais rejeitado de todos os homens, varão de dores, recebeu todas as dores sobre si, para que você fosse livre, para que você desfrutasse do amor de Deus, para que você bebesse desse amor e seja curado e tenha uma alma livre para a glória de Deus, e não fique arrastando sua velha vida, aquele corpo morto. Como diz Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse corpo morto, essa velha vida que eu arrasto carregando em mim, quem me livrará disso? E ele então vai dizer, graças a Deus por Jesus Cristo. Quando você se converteu, aquele homem morto que estava atado a você, aquele castigo tão cruel dos estrupos, que eles amarravam o corpo morto do assassino nele mesmo. O homem que ele matou agora está amarrado a ele, braço a braço, cabeça a cabeça, costas às costas, e ele carregava pernas a perna, e ele tinha que se deslocar, viver, até morrer debaixo daquele homem que ele havia matado. É essa imagem que Paulo tem na cabeça. Miserável homem, quem me livrará do corpo dessa morte? Que é que tu ainda está arrastando? A mágoa, o ressentimento, a rejeição. Vai para a cruz, meu amado irmão. Vai para a cruz de Cristo. Pega esse amor que tanto te ama. Lava-te na fonte que jorra do lado do Senhor. Lava a tua alma, lava o teu coração. Bebe esse amor, vive a nova vida. Para a glória de Deus. Vive a nova vida que está em Cristo Jesus. Esse amor de Cristo é um remédio para todas as enfermidades da nossa alma. É o amor que é maior do que o seu passado, que as injustiças, que as rejeições, que as traições que você sofreu. Ser aceito pelo Pai Celestial, porque Ele te amou mesmo conhecendo o seu passado. Não importa o que você viveu, não importa os pecados que você cometeu, não importa a família de onde você veio, tudo na cruz se faz novo. Viva isso, isso é verdade, isso não é utopia, isso é uma verdade, meu irmão. Aquele que está em Cristo, aquele que habita em Cristo, aquele que foi salvo em Cristo, aquele que está guardado em Cristo, aquele que vive a vida de Cristo, aquele que foi salvo por Ele, deve viver essa nova vida, não instantâneo. Um processo que você tem que olhar para trás e dizer, meu Deus, da época da minha conversão para agora, do ano passado para hoje, muita coisa mudou. Estou bebendo desse amor todo dia. Eu estou nessa quimioterapia santa,
todo dia, porque nas minhas veias vem jorrando esse amor de Deus, como diz Romanos 5,5. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A rejeição vai saindo à medida que o amor de Deus vai enchendo o seu coração. A ira, a violência, o ódio, o ressentimento, o orgulho, a inferioridade, o medo, a culpa, vai tudo saindo enquanto o amor de Deus vai nos enchendo. Aprenda a viver, a relacionar-se, a decidir em base a esse amor que tanto te ama, em base ao amor de Deus. O conceito de amor de Jefté era completamente errado. E assim acontece com muitas pessoas. Confundimos o amor com imoralidade, com grosseria, com violência, com mentira, com conveniência, com erro, com ciúmes, com possessividade. Quantas pessoas acham que amar é isso, que amor é isso? O estado de violência, mulheres que apanham do marido e acham que ele o ama. A ama, não ama. Ele me trai, mas ele me ama, não. Ele me bate, mas ele me ama, não. O amor não é isso, gente. O amor não é isso. Veja como esse texto é completamente o oposto de Jefté. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento nem presunçoso. Não é orgulhoso nem imoral. O amor não exige que as coisas sejam à sua maneira. O amor não é controlador. Não é irritável nem nervoso. Não se alegra com o pecado, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e nunca morre. 1 Coríntios 13, 4 a 7. Isso é amor. Isso é amor. E é desse amor que deve estar o seu coração cheio. E o amor de Deus irá encher a sua alma à medida que você diariamente se alimenta desse amor, por meio da Escritura, da oração, da adoração e dos cultos que fazemos ao Senhor nosso Deus. Você precisa ser cheio do amor de Deus, meu irmão. Essa é a vontade dele. E é isso que vai curar você. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se em pé, por favor. E vamos orar a Deus nesse instante.